Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo. Microsoft Flight Simulator 2020, PMDG 737-700, todo mundo voando essa aeronave. Acredito que o tutorial tenha ajudado bastante. A gente vai continuar trazendo conteúdos dessa aeronave para você usar o máximo que a aeronave tem para oferecer. E você deve estar vendo aí agora na sua tela o Head-Up Display, que é um instrumento opcional, não vem em todas as aeronaves e também não está habilitado por padrão aqui nessa aeronave. E a gente vai ensinar você agora como habilitar, como utilizar o Head-Up Display da forma correta. Se você quiser aprender, então vem comigo. Bom pessoal, antes de mais nada, você precisa habilitar o Head-Up Display, né? Ele está aqui em cima, porém, todavia, contudo, entretanto, você precisa vir aqui ó, no seu FMC, depois em PMDG Setup, depois em Aircraft Equipment, e você vai rolar aqui ó, Next Page até você chegar aqui na parte de cima em Instrument. Aqui você vai habilitar a segunda opção. Percebam que se eu desabilitar, ó, ele vai sumir aqui, ó, tá? Então está identificado como Head-Up Display, mas como HGS, tá? Ó. Importante sobressaltar que uma vez habilitando o seu Head-Up Display, não apenas informações e equipamentos serão exibidos no seu cockpit, aqui na parte superior, né, no overhead e no pedestal, como também aqui desse lado, ó, o Head-Up Display Annunciation, tá? Ele tá todo escurecido aqui. Honestamente, eu ainda não entendi em que momento ele começa a emitir informações aqui, tá? Todavia já deveria, segundo o manual da aeronave, tá? Então é uma informação importante que não pode passar despercebida. E uma vez feito isso, ele já está pronto para ser utilizado e a gente vai explicar. Bom pessoal, vamos ensinar agora como usar o Head-Up Display, né? Não é só você habilitar, baixar aqui e vambora, né? Não é bem por aí, tá? Existem alguns critérios que você precisa considerar para utilizar, até porque as informações na tela vão mudar de acordo com cada um deles, tá? Existem alguns modos de operação que são selecionados nesse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o responsável pela configuração do seu Head-Up Display, o Head-Up Display Control Panel Controls. Nesse cara é que você vai definir como você quer utilizar. Por quê? Porque como você pode ver aqui, ele tem alguns modos, ó, tá? PRI, IMC, VMC e o A3. Vamos começar aqui pelo Primary. O Primary, ele pode ser usado durante todas as fases do voo, desde a decolagem até o pouso. Isso inclui, inclusive, operações de decolagem com baixa visibilidade e utilizando orientação de rolagem no solo, ou seja, ele vai te dar centerline. Também pode ser usado em todas as operações em rotas e, claro, né, aproximações de precisão ou não precisão, sendo de precisão CAT 1 e CAT 2. Então, esse modo PRI deve ser utilizado nessas condições. Você só vai usar o A3 quando você estiver fazendo um procedimento CAT 2 ou CAT 3 classe A. O modo IMC é um modo de aproximação alternativo destinado principalmente a aproximações com a maior predominância do autopilot, né? Você vai fazer um pouso ILS, independente dele ser CAT 1, CAT 2 ou CAT 3, se predominantemente a aproximação vai ser feita com o autopilot, né, acoplado, você vai manter a opção IMC selecionada. Não tão somente para procedimentos de aproximação IFR, você também pode utilizar o VMC para as aproximações visuais, só que você vai ter muito menos informação na sua tela. Então, baseado em que as informações vão ser exibidas aqui no seu... Opa, peraí. No seu Head-Up Display, tá vendo? Olha, pouquíssimas informações, tá? Ele tá dizendo aqui em que modo ele tá. Você vai ter utilizando o VMC. Se você muda aqui para PRI, você praticamente tem tudo, né? Você tem tudo, inclusive o que está em stand-by, ó. Eu trouxe para PRI, A3 foi para stand-by. Inclusive é importante você entender, né? Para que cada um deles serve até para que você possa colocar uma opção em stand-by que seja compatível com a operação que você está fazendo, né? Então, você percebe lá que ele está com o A3 armado, né? O A3 ele é indicado, né, aconselhado a ser utilizado apenas para operações
CAT2 e CAT3. Você está vindo no primer e você está com um procedimento de aproximação CAT2 ou CAT3, tá ok. Agora, se você está vindo VMC aqui, né? Você vai armar o que aqui? CAT3? Definitivamente não, né? Então a gente precisa entender, e eu vou deixar na descrição para vocês como utilizar e para que utilizar cada um dos modos, né? Aqui na parte de runway, a gente insere elevação e comprimento da pista, tá? Então, EL, elevação, LM, comprimento da pista. Essas informações também serão expressas aqui no momento apropriado, tá? Pelo menos segundo o manual, elas serão devidamente mostradas ali, ó, na sua tela durante a operação. Vocês percebem também que a gente tem um pouco de dificuldade para centralizar as informações aqui, né? E não tem muito o que fazer, né? Aqui, na verdade, você não faz muitas configurações em relação à disposição, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado, porque você acaba perdendo as informações importantes aqui, dependendo da posição que você tá vendo? Ó, se você se aproxima mais, ó, elas vão para agora. Se você se afasta, ó, eu tô me aproximando, ó, elas estão cabendo, tá vendo? Ó? Então é importante você se posicionar corretamente para que elas caibam aqui dentro do head-up display. A propósito, as informações elas não são processadas aqui, tá? Elas são projetadas aqui por esse projetor atrás de você, beleza? Bom, pessoal, como sugestão de uso na sua operação, eu sugeriria você utilizar os modos PRI e o IMC em standby, tá? Runway vai ser de acordo com o aeroporto que você vai estar realizando o procedimento, né? Então, elevação e comprimento, e o glide slope também. Isso aí vai estar na sua carta. Então, são dois modos que não vão se opor, né, com relação à orientação do manual, né? Então, salvo, obviamente, se você estiver fazendo uma operação visual, né? Então aí você vai trazer para cá o VMC e vai deixar o PRI em standby. Dessa forma, eu acredito que você vai conseguir um número de informações, né, condizentes e essenciais ao procedimento que você está fazendo, tá? E não vai passar vergonha baixando esse negócio aqui e esquecendo de todo o resto que eu falei. Galera, é isso aí. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se foi, já deixa aquele like aí para ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. Agora a gente tem o botãozinho, valeu demais, que você pode mandar uns quaraminguá pro Velozinho tomar uma duplo malte. Fique à vontade, se você quiser fazer uma contribuição, é muito bem-vinda. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.